A Bíblia sendo aberta, Cristo sendo proclamado, vidas sendo transformadas pela graça. Você está convidado. Assista o culto completo agora. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém. Nós, durante muitos meses, caminhamos com o grande rei de Israel, Davi. Nós ponderamos os principais aspectos da vida dele. Nós meditamos a respeito dos seus principais relacionamentos, as boas e as más relações e as aplicações daquelas coisas todas para as nossas vidas aqui hoje. Mas hoje aqui, pelo menos essa é a ideia, nós deixamos o grande rei de Israel para aprender com o soberano rei sobre tudo e todos, sobre o Senhor Jesus, o herdeiro definitivo do trono de Davi. E aí também, como nós caminhamos com Davi, vamos olhar para alguns aspectos principais da vida de Jesus, orientados por Marcos, apoiados pelos outros evangelhos, e também nos deter em algumas relações de Jesus aqui, as boas e as más, e ver o que Deus tem para falar conosco aqui hoje sobre o Rei dos Reis. Então, Marcos, capítulo 1, começando do começo. Abra sua Bíblia, feche seus olhos, peça a Deus para falar com você. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nós te somos muito gratos, Senhor. Eternamente gratos por esse privilégio que nós temos de viver diante do Senhor, com o Senhor em nós, tendo esse privilégio de nos reunirmos aqui para prestar culto ao Senhor como nós estamos fazendo. E obrigado, Santo Deus, porque nós tivemos a alegria de cantar para o Senhor, louvando ao Senhor porque o Senhor é digno, Santo Deus. Mas obrigado também porque nessa audiência com o Senhor nós chegamos no momento mais importante, quando aqui nós nos aquietamos e nos silenciamos para te ouvir, Deus. Tem misericórdia de nós, Pai, fala conosco. Nós precisamos da Tua palavra, nós carecemos de te ouvir, Santo Deus, mas nós precisamos que o Teu Espírito nos conduza à verdade do Senhor. Nós vamos ler a Tua palavra, mas enquanto nós estivermos fazendo isso, nela meditando, Espírito Santo de Deus, compadece-te de nós, ilumina as nossas mentes, para que nós possamos ouvir, compreender a Tua voz. Mas Espírito Santo de Deus, aqueça os nossos corações, para que esse aprendizado não fique só nas nossas mentes, mas que ele mude as nossas vidas. Para a Tua glória, Santo Deus, para a nossa salvação e a nossa alegria em Ti, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Marcos 1, aqui a palavra do Senhor nos diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto. Prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. E foi assim que surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Eles vinham confessando os seus pecados. Eles eram batizados por ele, assim, então, no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, ele usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem:
Depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Você se lembra, embora o João Batista esteja aqui na organização literária das nossas Bíblias em o Novo Testamento, porque nós vemos os relatos sobre a sua vida nos Evangelhos, e os Evangelhos, por causa da organização literária das nossas Bíblias, se encontram, na seção do Novo Testamento. No entanto, você se lembra, que João Batista é um profeta do Antigo Testamento. Isso porque, diferentemente dos apóstolos, o João ele não teve o privilégio de ver a transição da Antiga Aliança para a Nova Aliança. E você se lembra que o Novo Testamento ele não começa em Marcos 1, ele começa quando o sangue do Senhor Jesus, com a sua vida, foram derramados na cruz. E ali então, ficou para trás a lei de Moisés, a aliança da lei, e deu-se início então à aliança baseada no sangue do Cordeiro. João Batista morreu antes. E João Batista, ele é sim uma das figuras mais exóticas da Bíblia, sem dúvidas. Tanto é que as artes, o cinema, as séries tentam fazer isso com o máximo possível de fidelidade, e ele sempre é colocado ali como uma figura bem exótica mesmo, porque os evangelhos o apresentam assim, na sua aparência, na sua personalidade, no seu jeitão. A pregação de João, o estilo ministerial de João fizeram com que ele fosse diferente de quase todos os outros. Ele se pareceu com um profeta lá do Antigo Testamento, mas ainda assim ele suplantou em muito no seu tempo. E se eu pergunto, reflitamos sobre isso. Eis que ali João Batista, um servo de Deus, aquele que olhou para o Messias e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse homem, com esse privilégio, parente sanguíneo do Messias, mas que isso não fez diferença nenhuma para ele, não teria feito se ele não tivesse se convertido pela fé também em Jesus. Mas João Batista, ele aqui hoje entre nós, como é que nós o receberíamos? Será que, sabendo que o João Batista, aquele a respeito de quem falou profeta Isaías, é bom ouvir isso, mas aí ele vem sendo quem ele era, ele conseguiria pastorear alguma das nossas igrejas? Nós estaríamos interessados na sua mensagem, teríamos paciência de nos relacionar com esse homem tão exótico, tão, em alguns sentidos, até mesmo grosseiro, olhando para a nossa realidade, olhando para o nosso convívio, olhando para o nosso ambiente, sem falar do que acontece lá fora. Tadinho do João. Tadinho do João. João, ele seria nos nossos dias um fracasso em relações públicas. Com toda certeza. E com toda certeza, se ele conseguisse, seria com muitas dificuldades. Ele teria muitas, mas muitas dificuldades mesmo de ser aceito como um pastor ou como um líder nas igrejas atuais. Ele não seria mesmo o tipo de líder, o tipo de pregador, aquele que está à frente, conforme nós desejamos nos nossos dias hoje. Certamente eu teria dificuldades com João, certamente muitos de vocês também teriam. Por quê? Vejamos. A aparência de João ela era péssima. Lembre-se, a Bíblia não tem espaço para desperdício. Deus ele não inspirou desperdícios. Ah, não, isso aqui está aqui à toa. Não, esse versículo aqui ele é muito importante. Mas esse outro que foi deixado para trás, o anterior, ele não é tão importante assim, não. Deus ele não inspirou desperdícios. Toda palavra é inspirada por Deus. Então, cada vírgula, cada letra, cada palavra, a ordem, o contexto, tudo inspirado de propósito e com propósito. Então, quando vem o versículo 6, e ele afirma de João que ele vestia roupas feitas de pelos de camelo, e usava um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel silvestre, o Senhor queria passar uma mensagem para nós. E queria chamar a atenção nossa para esse fato, de que aquele homem
profetizado no passado, o precursor do Messias, na sua vida ele se portava assim. E quando nós lemos que João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre, a palavra está dizendo que João vivia com o mínimo. Era o básico. Um homem muito comum, muito humilde no seu estilo de vida. Ah, mas isso era comum naquele tempo, todo mundo era assim. Não, era não. João, ele é um líder. Ele é um líder que faz discípulos. São multidões e multidões que viajam para ouvir João. São multidões e multidões que se rendem à pregação de João e abandonam o seu estilo de vida anterior para agora viver um estilo de vida segundo a orientação, segundo o conselho, segundo a exortação, segundo a pregação de João. Ele é um líder, e um líder muito importante, inclusive um líder que incomodou, porque como continuou Jesus, ele estava tirando discípulos de outros líderes para si. E aí quando você olha para essa figura de liderança tão importante, e contrasta ele com todos os outros líderes do seu tempo, você vai ver que um homem com essa autoridade, com essa influência, e que vivia da forma mais simples e mais básica, o contrastava assim, de uma forma muito explícita mesmo, se o compararmos com as outras autoridades do seu tempo. As pessoas estavam ali nos dias em que os reis governavam. E os reis, quando eles iam para as suas sessões públicas, eles vestiam os seus mantos de veludo, coisa nobre, coisa da realeza. Quando eles se apresentavam em sessões especiais, eles traziam na cabeça as suas coroas de ouro, com as joias incrustadas ali, carregavam na mão os seus cetros reluzentes, que mostravam para todos o seu poder. Chegavam, se ele jovem, num cavalo de raça, se ele mais velho, numa carruagem, com aparato todo, pompa, realeza, os reis. Aí se você andasse nas ruas, estavam ali em cada esquina os representantes do Império Romano, o exército romano. E você sempre que se deparava com um soldado romano no exercício da sua função, estava ali um sujeito muito bem vestido, couraça vermelha, se perto de uma frente de batalha, com um metal reluzente, dourado, prateado, tudo muito bonito, tudo muito chamativo, tudo muito simbólico, marca de poder, marca de status. Eis aqui um soldado romano, eis aqui Roma. Olha que poder, olha que riqueza, olha que imponência. E aí você então deixava os reis romanos, você deixava os soldados romanos e vinha para as autoridades judaicas. Você ia lá para o templo, para os arredores do templo, e você se deparava então com os saduceus. Eles eram os detentores do sacerdócio, eles eram levitas, e aí você via um simples levita, ele estava lá, com seus mantos de linho branco, branquíssimo, para se destacar no meio da multidão. E se aquele levita fosse também um sacerdote, aí além dos mantos de linho branquíssimos, também estavam ali adornos muito coloridos, pedras preciosas incrustadas no peito, linhas de ouro segurando tudo aquilo ali no seu paramento, para olhar, para que as pessoas olhassem e identificassem: eis ali uma autoridade, eis ali um líder, eis ali alguém a ser seguido. Aí você deixava Roma, você deixava o templo e ia para as ruas. E quando você andava nas ruas, você ouvia os líderes, os pregadores israelitas, os fariseus, os escribas. Aí essa turma também com seus mantos de linho brancos, impecáveis. Mas aí eles traziam lá incrustados nas suas testas e nos seus braços os seus filactérios, muito maiores do que os dos demais judeus, para ressaltar a sua santidade, a sua espiritualidade, a sua fidelidade a Deus, as franjas das suas vestes, representando ali o compromisso com Deus, arrastando no chão para mostrar para o povo assim: eu tenho muito maior compromisso com Deus do que você, então eu sou sim uma referência espiritual. Mas aí vem essa autoridade enviada por Deus, sem armadura reluzente, sem coroa na cabeça, sem manto púrpura, sem manto de linho branco, mas de uma forma
completamente diferente de todas essas outras autoridades. João Batista vestindo roupas feitas de pelos de camelo, com cinto de couro, comendo gafanhotos e mel silvestre. Tadinho, meus irmãos, não daria certo para o João Batista hoje, não daria mesmo. Porque ainda muito mais do que naqueles dias, hoje ainda mais nós vivemos um culto à imagem. Nós idolatramos a imagem. Nós idolatramos os símbolos visuais. Tem profissionais que endividam porque a roupa dele tem que representar o status da sua função, porque quando as pessoas vão olhar para ele, precisam entender, eis aqui um sujeito bem-sucedido na sua profissão. Olha a marca do terno dele, olha o carro em que ele chegou, mas ele está muito endividado para manter toda aquela aparência. Mas as pessoas olham e, nossa, o homem é poderoso, ele é chique, ele é rico, que aparência. Atualmente, meus irmãos, parecer é muito mais importante do que ser para a maior parte das pessoas. A aparência, o que os meus olhos veem, é muito mais importante, muito mais ressaltado do que aquilo que flui do ser, do que o caráter, do que a fidelidade, o compromisso com o Senhor. Realmente, na sua aparência já não daria certo para o João Batista. E não só por causa da sua aparência. Não daria certo para o João Batista também, porque a mensagem de João, ela era problemática, porque ela era agressiva. E não só no tom da voz, mas no conteúdo da pregação. A pregação principal de João era sobre arrependimento de pecados. Está chegando o reino de Deus, vocês não podem viver desse jeito. Não dá para entrar no reino de Deus do jeito que vocês vivem no reino dos homens. Eis as portas do Messias. E o estilo de vida que agrada a Deus para seguir o Messias é um estilo de vida de santidade. Vocês têm que se arrepender. Lá em Mateus 3, ele, falando sobre João Batista também, o Mateus diz que quando ele viu que muitos fariseus e saduceus, a elite espiritual e política dos israelitas, estavam vindo para onde João estava batizando, João parou tudo, olhou para eles e apontou: raça de víboras, quem deu para vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Os sacerdotes e políticos, meus irmãos, tinham uma mensagem completamente diferente dessa de João. Essa turma não estava preocupada em agradar a Deus, em obedecer a Deus, em ser fiel ao Senhor, em abandonar aquele estilo de vida que desonrava a Deus e chamar esse povo para o arrependimento. Há muitos sacerdotes que tinham a obrigação de pregar a palavra, eles próprios tinham abandonado a palavra. Os sacerdotes e políticos ali, eles estavam preocupados em agradar Roma. O compromisso deles não era com o Messias vindouro, o compromisso deles era com Roma. E, aliás, para não incomodar Roma, eles pediram a crucificação do Messias. Porque para eles estava tudo bem, eles estavam enriquecendo, eles construíram grandes estruturas de poder por causa do apoio de Roma, que também queria um tipo de paz. Então, muito longe de uma pregação para arrependimento, o chamado para uma vida que honrava a Deus, eles queriam era apaziguar tudo politicamente, e para isso concessões demoníacas eram feitas o tempo todo. Os fariseus, muito preocupados em manter a fama e aquela aparência espiritual diante do povo, eles gostavam de ser admirados assim pelo povão, e para isso então, os seus ensinos, sim, chamavam para um estilo de vida muito exaltado diante do Senhor, mas eles ensinavam de um jeito que o povo não entendia nada. Eram apenas fardos pesados sobre os ombros de um povo sem pastores. E eles próprios não tinham disposição de nem com o dedo mover esses fardos. Quando vem Jesus então ensinando a palavra, o povo entende a palavra e por isso deixam esses mestres antigos para seguir Jesus, porque agora, a partir do ensino de Jesus, eles estavam entendendo as verdades de Deus, aquelas mesmas ensinadas pelos fariseus, mas de uma forma tão obscura, de uma forma tão confusa, simplesmente para que os fariseus, os escribas, fossem vistos como grandes eruditos diante do povo.
É bom eu ensinar de uma forma bem complicada, para que você não entenda, mas pense. Ele é inteligente, ele sabe. Eu não entendo nada do que ele fala, mas ele está falando de um jeito que transparece, que ele sabe muito. Ele está acima de mim. Essa era a métrica de ensino da pregação dos escribas e dos fariseus. Falsos profetas anunciando falsa paz em tempos de juízo. Todos eles corrompidos, vinham sendo corruptos nas suas próprias áreas, distantes de Deus, palavra do Senhor esquecida, nenhum interesse real pela vinda do Messias, porque eles próprios estavam muito bem. O imperador os sustentava, os enriquecia, os deixava poderosos diante dos israelitas. Aí vem João e denuncia publicamente o adultério de Herodes, o rei. O homem que tinha poder para pedir a sua cabeça numa bandeja. Ele vem e anuncia publicamente, denuncia, exorta, condena o adultério do rei. E quando ele faz isso, ele ameaça a paz entre Roma e Israel. Tem um israelita lá, muito influente em Israel, está indo assim diante do povo, chamando o rei de adúltero. Ora, cala esse João Batista, mas o povo gosta dele. A paz na pregação ameaçada por causa do conteúdo da palavra de Deus exposto ali com fidelidade. E ele vem e chama todos de víboras pecadores que estavam debaixo do juízo de Deus, afrontando o politicamente correto seu tempo. Ele era assim, a sua pregação, constantemente, predominantemente, conteúdo da sua pregação, o estilo da sua pregação, sua retórica, tudo em João afrontava o politicamente correto. Se a mensagem de João, meus irmãos, ela era agressiva para os ouvidos daquele tempo, imagina como os ouvidos sensibilíssimos de hoje a receberiam. Como os ouvidos sensibilíssimos e importantíssimos de hoje receberiam uma pregação como aquela. João, na nossa perspectiva, ele se relacionava muito mal. Mas ele era um autêntico e fiel, né, e fiel no seu serviço a Deus. E ele só fazia isso porque não tinha rabo preso com ninguém. Ele pregava do mesmo jeito para o povão, e se fariseu, saduceu, soldado romano, se o rei aparecesse ali, era o mesmo sermão, era a mesma pregação, era a mesma retórica, era a mesma homilética. Hoje, meus irmãos, nós vivemos num mundo assim, de pessoas extremamente importantes e sensíveis. Somos assim, nos achamos extremamente importantes, mas ao mesmo tempo também nós somos muito sensíveis. Casca de ferida é coisa do passado, nós já fomos para um nível muito acima. E essa mistura entre se achar importante e ao mesmo tempo ser muito sensível, nitroglicerina pura, isso é sempre uma bomba prestes a explodir. Toca, fira alguém que se acha importante. E ao mesmo tempo é tão sensível quanto se acha importante. Hoje, não dá mais para caminhar pisando em ovos na igreja. Isso também ficou para trás. Hoje nós temos que flutuar sobre os ovos. Sabe? Na igreja, isso parece que está muito pior do que no mundo. No mundo parece que ainda existe um resquício de casca grossa. Na igreja não, a gente é importante demais. Somos filhos do rei e sensíveis demais. O que é uma pena para nós, meus irmãos, porque o melindre, ele cria assim barreira nos relacionamentos e atrapalha a nossa mútua edificação. Porque para tratar feridas, para curar pessoas, para nos ajudar, para nos carregar, feridas precisam ser abertas às vezes. Medicamentos, os bons, os importantes, geralmente ardem ou são amargos, mas a gente não pode mais receitar essas coisas, porque as pessoas são importantes demais e sensíveis demais, e João teria severos problemas nos nossos dias.
João estava dedicado a trazer o reino de Deus sobre os homens. Essa era a sua missão. E para ele, como um bom soldado, missão dada seria missão cumprida. E para isso, os homens, quando ele pregava, precisavam enxergar duas coisas: a grandeza de Deus e o seu próprio lugar diante desse Deus tão grandioso. E para você enxergar o seu lugar adequado, o seu lugar, o mais propício lugar para você diante dessa figura tão importante, tão santa e tão justa, você precisa se arrepender do seu orgulho, da sua soberba e das suas impurezas. E não dava para João escancarar as portas do reino, não dava para João reconciliar pecadores com Deus, se as pessoas não se arrependessem dessas mazelas, orgulhos, soberbas, vaidades. E isso também traria sérios problemas para João no nosso tempo. Porque hoje, meus irmãos, tristemente perdeu-se a noção do seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ô oraçãozinha que caiu em desuso foi a oração do Pai Nosso. Porque tem um monte de coisas ali que não cabem na nossa espiritualidade. Tem um monte de coisas ali que não se adequam à nossa relação com o Senhor. E o seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, não dá mais para nós. Não dá mais para os nossos dias. Na igreja, meus irmãos, a triste realidade é de que o culto hoje, ele tem que satisfazer o público e não a Deus. O louvor, a mensagem, a liturgia, o tempo litúrgico, eles devem satisfazer a plateia e não engrandecer o Todo-Poderoso. A turma, ela está assim, atrás de autoajuda, querem mensagens de elogio, músicas antropocêntricas, glória pessoal, e não de alguém que lhes aponte a necessidade de arrependimento e de conversão. Mas nós, pecadores, seguimos a onda do pecado e fazemos terríveis concessões. João não fez, João não faria. E por tudo isso, mesmo naquele tempo, a atitude e a pregação de João Batista lhe trouxeram terríveis consequências. É claro, ele estava nadando na contramão do mundo. E por ser fiel a esse fluxo, diferente do mundo, ele colheria, sim, as suas próprias feridas. Consequências para João? João fez uma porção de inimigos. Estava sempre vigiado pelos líderes religiosos do seu tempo. Muitos desses saduceus e fariseus que iam ali, alguns sim se arrependiam e eram por ele batizados também, mas muitos estavam ali procurando desvios em João, faltas em João, falhas em João, para matá-lo. E como não bastasse João ter problema com os religiosos, com as autoridades judias, ele arrumou problema com a Herodias. Ele se tornou numa ameaça para Herodias, para o seu projeto de poder. A Herodias, você se lembra, ela foi primeiro esposa de Herodes Filipe. E aí, então, o Herodes Filipe, ele era um sujeito fraco. E o Herodes Filipe, ele era meio-irmão de um outro Herodes poderosíssimo, o Herodes Antipas. O Herodes Antipas deixou a filha do rei Aretas, com quem ele era casado, porque tinha sido seduzido por Herodias, e se casou com ela. Ou seja, ela deixou um irmão para se casar com outro. E tudo aquilo publicamente acontecendo. O João Batista viu aquilo e falou: isso afronta a lei de Deus. Vocês estão governando num território santo. As vidas de vocês acontecem num território santo. E aqui nesse território, em Israel, valem as leis de Deus e vocês estão em pecado. Você está em pecado, Herodes. Você está em adultério. Você está com a mulher do seu irmão. Você deixou a sua esposa para ficar com a mulher do seu irmão. E essa era a pregação quando Herodes aparecia. E o próprio Herodes passou a ter dificuldades com João, porque a Herodias se viu ameaçada. E ela começou a perturbar, a infernizar o marido para que ele tomasse providências. Tudo isso, você sabe, o desfecho, custou a própria vida de João.
João foi preso e depois ele foi decapitado. Mas o mais curioso, meus irmãos, é que mesmo João Batista, sendo essa figura negativa, sendo esse sujeito desagradável, mesmo João Batista sendo esse fracasso em relações públicas, com um talento assim natural para repelir gente, olha o que é dito dele nos versículos 4 e 5. Assim surgiu João, batizando no deserto, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, o tipo de pregação que a gente odeia. E como consequência disso, a ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. E essa multidão de gente, eles vinham confessando os seus pecados e sendo batizados por ele no Rio Jordão. Multidões saíam de longe para virem ouvir João. Ele fez, sim, muitos inimigos, mas ao mesmo tempo em que ele acumulou inimigos, João incrivelmente fez centenas de convertidos. E aí não há lógica humana que explique isso. Aí não há cursinho de relações interpessoais que explique isso. Não há livro de autoajuda, não há nada criado por seres humanos que explique isso. A pregação de João, a atitude de João lhe custaram a vida, sim, mas foram as mesmas pregação e atitudes que levaram multidões a se arrependerem de seus pecados e serem batizadas, assumindo agora um novo compromisso, um novo estilo de vida com Deus Todo-Poderoso. João, meus irmãos, ele tinha tudo para expelir pessoas. Mas, ao contrário disso, ele atraiu multidões. E o que é que tinha em João que possibilitou ele a contrariar tanto assim a lógica e as expectativas? Marcos 6:20 responde. Herodes Antipas, o rei, aquele homem pecador e tão depravado, aquele homem poderosíssimo, com poder de morte, ele temia, e não apenas temia, mas ele também protegia João, protegia contra a sua própria esposa. Por quê? Porque ele sabia que João era um homem justo e santo, e quando Herodes ouvia João pregando, e inclusive denunciando publicamente os seus pecados, Herodes ficava profundamente incomodado. Mas mesmo assim, Herodes gostava de ouvi-lo. Porque eis ali um homem justo e santo, pregando com fidelidade as verdades de Deus. Contraria todas as lógicas humanas, um fracasso em relações públicas. Não é nada daquilo que os nossos corações pecaminosos desejam. Mas a justiça e a santidade, transbordando de palavra de Deus, isso reluz nesse mundo em trevas. João era justo e santo. Sabe o que significa essas duas palavras? Lá no original grego, justo, de Caios, a sua atitude correta para com os homens. Santo, hagios, a sua atitude correta para com Deus. João, ele tinha uma dupla atitude correta. Ele era justo para com os homens e santo para com Deus. Resultado do temor de Deus refletido na sua vida e através da sua vida. Temor, palavra e testemunho andando de mãos dadas na mesma pessoa. É o testemunho que autentica a pregação. É uma pregação com conteúdo sincero, santo, justo, mas autenticada por uma vida igual como. Assim era João, justo e santo. E meus irmãos, a justiça e a santidade, essas duas coisas numa mesma pessoa, naturalmente têm poder de atrair. Não tem aquelas séries lá, o poder da atração, tem um monte de livros com essas baboseiras, o poder da atração, palavras positivas, declaração de propósito e não sei o que lá, tudo baboseira.
o que verdadeiramente atrai, segundo a palavra de Deus, o manual da vida humana, justiça e santidade habitando juntas numa mesma pessoa. Por isso, o depravado Herodes, quando via e ouvia João, ficava profundamente incomodado, mas não conseguia tapar os ouvidos, não conseguia se afastar, porque ele gostava de ouvi-lo. Meus irmãos, o mundo de João foi muito favorável ministerialmente para João. Para sua integridade física, muito ameaçador. Lhe custou a cabeça numa bandeja. Mas para um ministério frutífero, muito favorável. Por quê? Porque lá havia corrupção e trevas. Simples assim. E João é uma candeia que brilha com a luz do Espírito e da palavra de Deus diante das trevas. Onde mais a luz é necessária? Onde, em que outro lugar a luz é requerida? Onde a luz é desejada? Onde há trevas. João é a candeia que queima com a luz do Espírito e a palavra de Deus. No mundo em trevas ele é necessário, ele é útil, ele reluz. E eis lá o justo e santo manuseando com fidelidade a palavra de Deus no meio das trevas e da corrupção. Brilhou, a luz de Deus brilhou em João, reluziu através de João. E multidões viajaram, deixaram seus afazeres, gastaram dinheiro para ir lá ouvir João denunciando os seus pecados, mas apresentando para eles o Messias e convidando eles para o reino de Deus. O brilho da santidade, da justiça, naturalmente atrai. Agora, sabe qual é a boa notícia? É que o nosso mundo é o mesmo de João. A mesma corrupção, as mesmas trevas, a dos dias de João, estão presentes no mesmo mundo em que nós vivemos. Uma riquíssima oportunidade para a luz brilhar. O nosso mundo é o mesmo de João, mas nós somos parecidos com ele? Você se parece com João? Por causa do seu amor, do seu compromisso com o Senhor, por causa da sua fidelidade, do seu temor a Deus, por causa do seu compromisso com as Escrituras, quem convive com você pode dizer de você que eis aí um justo e santo? Feche seus olhos, ore ao Senhor. Eis aqui um chamado do Senhor para nós. O mesmo Espírito que habitou em João, o Espírito Santo de Deus, habita em nós que estamos em Cristo. A mesma palavra pregada por João, nós a conhecemos e nela cremos. O mesmo chamado de Deus para João é um chamado para nós, a mesma ordem, a mesma missão, o mesmo Senhor, o mesmo reino e o mesmo campo de atuação. Mas a nossa fidelidade é a mesma? Os nossos frutos serão os mesmos? E talvez essa palavra nos leve a uma confissão, a um arrependimento, a uma consagração, a um pedido de socorro. Senhor, me perdoe, porque eu estou diante de riquíssimas oportunidades para honrar o Senhor, brilhando nas trevas. Eu convivo com as trevas, a minha vida acontece nesse mundo em trevas, mas eu não tenho reluzido, eu não tenho brilhado, eu não atraio. Eu atraio quando eu faço piada imoral. Eu atraio quando eu me comporto com uma das outras pessoas que não te conhecem, quando eu entro em competição com as pessoas que não te conhecem. Mas por causa do Evangelho, por causa da presença do Senhor em mim, eu não atraio, Senhor. Eu fico imitando o mundo, desprezando o Senhor, desprezando o seu chamado, desprezando as suas ordens, desprezando o seu amor, sendo que eu tenho à minha disposição tudo que João teve, só que João usou, eu não uso. Me perdoa, Senhor. Foi o Senhor, o mérito não estava em João Batista, meu irmão, minha irmã. Marcos não escreveu ali o Evangelho de João Batista.
escreveu o Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para João, ele foi esse instrumento nas mãos de Deus por causa dos méritos daquele a quem João anunciou a chegada. Se estamos em Cristo, essa vida que honra a Deus está à nossa disposição também. Para isso, arrependa-se e peça a Deus, me ajuda a te honrar como João honrou. Talvez eu não vou fazer do jeito que João fez, uma profecia a respeito dele, mas eu tenho a mesma ordem, o mesmo chamado, a mesma palavra, o mesmo Espírito, vivo no mesmo mundo, servindo ao mesmo Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, não deixa ser esse crente frio, sem graça, essa candeia escondida debaixo de uma vasilha. Mas me ajuda a viver uma vida que te honra, uma vida que te agrada. Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós. Eis aqui o testemunho do teu servo, João Batista, que foi esse instrumento nas tuas mãos. As mesmas mãos que sustentaram João, sustentam as nossas vidas. Concede-nos, Pai, abençoa-nos, para que nós honremos o Senhor como João honrou. Mas para isso, assim como foi com João, João teve desprendimento desse mundo, nós também precisamos nos desprender. Muitas vezes, Santo Deus, nós somos infiéis ao Senhor porque nós não queremos abrir mão da pompa, da riqueza, daqueles confortos. Nós não estamos dispostos nem um pouco a ter um pouquinho mais de simplicidade, a ter um pouquinho de perdas para honrarmos o Senhor. Nós queremos o melhor dessa terra, especialmente aquela parte que os ladrões roubam, que a ferrugem e a traça corroem. Não estamos muito interessados, assim como João estava, nos tesouros do céu. Nos perdoa, Senhor, nos converta ao Senhor. Nós rogamos a Ti, crendo em que o Senhor pode fazer isso em nós, crendo que o Senhor quer fazer isso em nós, crendo que o Senhor há de fazer isso em muitos de nós. Para a Tua glória, Santo Deus, para a nossa salvação e alegria em Ti, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém.